Pessoal, vamos falar hoje sobre lápis, né? Eu uso basicamente dois lápis, né, que eu posso indicar. Koh-i-Noor, né, ele é mais baratinho, e o Supracolor 2 Soft, da Caran d'Ache, número 009, que é o pretão. E a diferença deles é que esse aqui, o Koh-i-Noor, ele é mais macio, ou seja, ele dura menos, então é mais complicado um pouco assim de trabalhar assim, eu acho que ele é menos consistente, né? Menos, né? E o melhor mesmo é o Supracolor 2 Soft, do Caran d'Ache, aquarelável, mas eu trabalho com ele de forma seca. E ele é um pouquinho mais caro, mas ele dura mais, você tem que apontar menos esse lápis, né? Então eu uso um papel sulfite normal, simples, né? Eu gosto mais desse papel para esse trabalho. Eu já experimentei outros com textura e tudo, mas nunca deu certo muito. Esse aqui é mais fácil de trabalhar. Ele tem vários tipos, tem de 90 gramas, tem de 75 gramas, não sei nem quantas gramas tem esse aqui, mas normalmente ele tem alguns deles tem umas texturas, eu acho que a textura tá desse outro lado aqui, eu acho que sim, deixa eu pôr ele aqui do lado certo, eu acho que é aqui que tá a textura, não tenho certeza não, é tão leve que a gente não fica nem mais difícil de ver mesmo, mas tem outros modelos deles, assim, que você legal, é um que tem uma texturinha bem leve. Bom, vou fazer aqui um personagem que eu criei para esse novo livro meu. Então vamos lá. Então, é um pirata mesmo. Ele tem todos os elementos pirata, só que ele é um pirata eletrônico, ou seja, é um programinha pirata. Então aqui eu coloquei uma tomadinha aqui que liga na cabeça dele. É só para compor mesmo. O pescoço dele está aqui e a barba dele eu fiz assim. São tomadas. Então os fios deles são cabos, na verdade, né? Não é nem tomada, não. Aqueles cabos de informática, HDMI, isso aí mesmo. Para ligar a impressora, para ligar cabo USB e tal. Então, tem um entrelaçamento aqui de cabos, né, nessas tomadinhas. Só vou demonstrar mesmo. Aqui o pescoço dele tem é como se fosse aqueles braços de aspirador de pó. Mas o casaco dele é realmente de pirata mesmo. Vou colocar aqui. Bom, aqui tem essa parte aqui e tem alguma coisa que liga lá atrás também. Tá. Então esse ouro dele aqui é normal assim, tipo uma lunetinha. E o chapéu de pirata. Bom, para trabalhar com os lápis, normalmente eu passo ele assim chanfradinho, uma leve textura. É como se fosse um processo de aquarela mesmo, onde eu uso uma leve textura no fundo para ter essa base aqui, né? Para depois ir trabalhando luz e sombra, né? Então aqui tem o chapéu do bicho aqui. Então, tá vendo como eu vou passando aqui e vou deixando pontos aqui aleatórios, assim, eu não planejo nada não. Tem gente que gosta de planejar, assim, cada um trabalha de uma forma, eu na verdade eu vou deixando pelo improviso. Na hora eu vou decidindo. Então, depois que eu passei isso aqui, aí eu venho com ele um pouco mais forte, assim, nesses pontos, assim, onde que tem sombra, que eu imagino que tenha sombra. Ó. Na boca dele eu consigo com a ponta fina fazer a boca. É como se fosse um pincel mesmo.
Mas aí não marco muito as coisas assim com ele ainda não. Eu vou por camadas. Então aqui tem um fio, então eu só ponho a sombra um pouquinho mais forte para deixar o branco do papel, que é o meu aliado, né? Como na aquarela, o branco do papel é o nosso grande aliado. Como é um chapéu, aí eu vou começar a fazer uma textura mais forte, porque ele é mais escuro. E a textura que eu faço, ela é sempre assim, mais... não tem um sentido certo, não. Eu faço mais um movimento de mão para dar um pouco mais de... isso. Aqui tem um... Então o pescoço dele está aqui, aqui significa que tem uma sombra, aqui tem outra, nesses anéisinhos aqui, para que o pescoço dele se movimente. Isso. Agora sim, nos cabos, aí eu vou começar a trabalhar assim. Entre eles tem alguns que tem sombra para poder dar esse volume. O problema do lápis é assim, você tem que ficar... Quando você não se prepara para fazer o vídeo, como no meu caso, aí você tem que ficar apontando os lápis tudo na hora, né? Mas o problema é esse, porque você tem que ter paciência mesmo para ficar apontando lápis. Então, aqui tem um cabo. Isto. Então, o que diferencia um cabo do outro é só a sombra, assim, de uma para o outro. Eu vou colocar aqui várias linhas para dar essa ideia desse volume que está tendo aqui de fios, que são os fios da barba do pirata. Então a cara dele é uma cara de lata mesmo. Então eu vou trabalhar na textura dos volumes que tem aqui, porque tem umas partes aqui que são encaixadas. Tudo isso a gente vai imaginando, né? Na criação de um personagem, por exemplo. Então, aí, o desenho ele serve para isso, para você ir dando forma ao que você imaginou. Aqui tem. Então, só com a sombra eu vou trazendo para o seu olhar, né, o meu olhar e o seu, os elementos que têm que ser vistos, né? Não precisa mais de outra coisa não, só mesmo a sombra mesmo. Ó. E o branco do papel ele vai permanecendo. Ó. Aqui é o casaco dele. Bom, a estrutura dele é como se fosse uma caixa de metal mesmo. Então, aqui por trás eu vou deixar mais escuro para dar esse sentido aqui de caixa mesmo. Ó. Isso. Então a gente vai trabalhando com as sombras e deixando
os brancos, nossos grandes aliados, trabalharem com a gente. Eu só estou insinuando que tem um fio saindo daqui. Não preciso levar ele até o final, não. Ele está dando a entender que sim. Então aqui tem essa parte do chapéu que eu preciso de mais, ser um pouco mais forte. Ó. Isto. Então eu vou trabalhando com os volumes e a luz de acordo com a pressão que eu vou fazendo no próprio lápis, né? Sem exagerar em pontos que não precisa de exagero. Isto. Aqui o tapa-olho dele existe mesmo, então eu vou ter que fazer ele um pouco mais evidente, né? Aqui esses cabinhos, aí você vai fazendo como se eles estivessem também em outro plano aqui atrás, aí mais escuros mesmo, para dar essa ideia de profundidade mesmo. Ó. E aí, muito cuidado com exagero nos pretos, assim, só vai trabalhando com os volumes mesmo, pra gente só deixar que o branco nos auxilie, né, nesses volumes mesmo.
Aí com a pontinha mais fina mesmo, a gente vai fazendo esses volumes aparecerem aqui, ó. Tá vendo? Onde tem volume, a gente vai fazendo. Então, onde que você coloca mais preto um pouco, é que esse desenho se evidencia. Então é isso. Esse é um personagem desse próximo livro que eu fiz aqui usando esses lápis, que são muito legais de trabalhar com eles. Um, assim, não tão simples, mas o resultado é interessante, né? Então a gente vai trabalhando aqui os pretos. É claro que se tivesse mais tempo, a gente ia fazendo mais e mais coisas, mas o vídeo tem que ser mais curto mesmo, né? É isto. Esse é o vídeo de hoje. Valeu!